hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós temos trabalhado aos domingos à noite aqui. Nós temos trabalhado uma série de mensagens chamada Coragem, né? E a ideia, a gente tem trabalhado nesse contexto do início de um novo culto, né? Já não é tão inicial, porque nós estamos aqui final de março, nós demos início a esse culto no início de janeiro. Então, assim, eu já estou feliz, porque a gente já está quase enchendo os blocos, os 2 blocos aqui, né? Isso é uma coisa boa para a gente celebrar. A gente já teve domingo à noite aqui, que a gente teve mais de 40 pessoas, né, contando com mais 80 de manhã. Então, assim, uma coisa boa que o Senhor está providenciando. Eu quero convidar vocês a engajarem mais, aqueles que têm nos visitado, a conhecer melhor o projeto da igreja, como é que é a igreja, qual é a visão da igreja, tá? E eu fico muito feliz. Então, a gente está nesse movimento de coragem. A gente falou de coragem para crescer, e agora a gente vai falar sobre essa coragem. Falamos sobre coragem para vivermos em comunhão. Tinha de manhã, aquele ali estava melhor. Liberou? Pronto, aqui. Está menos médio. Então, a gente hoje vai falar sobre uma outra coisa que faz parte desse crescimento de igreja. A gente está falando coragem no ambiente da vida cristã, a gente vai falar de contribuição financeira, né? Ai, poxa, foi uma arapuca para mim, logo hoje que eu vim visitar essa igreja, o pastor vai falar de dinheiro, teve lançamento de campanha. Fica calmo. Eu brinco assim com você, olha, talvez você tenha dado um baita azar de chegar bem no dia que nós vamos falar de dinheiro, né? Bem no dia que você vai falar de dinheiro. Mas, por outro lado, também eu posso dizer para você o seguinte, você deu uma baita sorte providencial de você vir aqui num dia em que nós vamos falar sobre dinheiro à luz da Bíblia Sagrada. Porque, eu vou falar para você, tem um monte de gente aí fora, e fora eu não estou dizendo no mundão, não. Porque no mundão a gente já sabe que tem estelionatário, tem gente querendo dar golpe. Mas tem muita gente com igreja dando golpe em crente, tirando dinheiro da gente, né? Com propósitos, com vendas de produtos superfaturados, um monte de coisa. Então, talvez hoje você não tenha dado azar de vir no justo no dia que o pastor vai falar de dinheiro. Você tenha dado sorte para que você, um dia que for visitar uma outra igreja, você saber que aquilo ali é furada e que talvez você possa estar sendo enganado, enrolado, porque não recebeu uma instrução bíblica sobre o modo como nós lidamos com dinheiro. Então, hoje a gente vai falar bem sobre essa coragem de contribuir, de administrar bem os nossos recursos e contribuir com a obra do Senhor. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 15. A gente já vai ler, mas antes eu queria refletir um pouco com vocês sobre a condição que nós temos vivido. A gente desenvolveu um assunto sobre essa questão para a gente poder refletir um pouco. Nós, grande verdade, é que a gente tem vivido um tempo de grande instabilidade financeira e insegurança financeira. Basta você... Eu gosto de perguntar, eu sempre converso com algumas pessoas, e uma das coisas que as pessoas mais falam para mim é assim, rapaz, você já viu como é que está o preço das coisas no mercado? Você vai no mercado e é aquela coisa absurda. Outro dia, sabe o que eu descobri que existe agora? A manterina. Vocês já ouviram falar disso? Eu vi lá, tinha a manteiga, né, que está R$15 a manteiga lá, não sei o quê, a manteiga de verdade. Aí tem a margarina, que é mais baratinha, mas também a Qualy, eu lembro que eu comprava grande por R$4, R$5, hoje está R$10. Mas aí tem uma agora que é tipo uma manteirina, que é uma mistura de margarina com manteiga. E aí está num preço intermediário aí vem com os preços, né, que, parece... Outro dia eu vi como é que é o negócio? O requeijão, o conteúdo do requeijão. Requeijão, cheguei, tava preço, aquele Vigor, Qualy, sei lá, o catupiry. Aí eu vi um assim, baratinho, cara, R$5. Aí eu peguei, quando eu fui ver, era creme de requeijão, um negócio assim, creme de queijo, algo desse tipo. Então,
você vai no mercado, você consegue perceber como tem havido uma tentativa de baratear algumas coisas. Vocês repararam o tamanho dos pacotes? O macarrão normalmente era o quê? Meio quilo, né? Pacote meio quilo. Hoje você vai pegar 400 gramas e ainda está mais caro. O pessoal que gosta do café aí, né? O preço do café disparou. Pilão já está virando café especial porque está caro demais. E aí o pessoal está indo para o Pelé, café Presunic, enfim, esses cafés extra forte, que é aquele café ruim, mas que é o que dá para pagar. Bom, fora um monte de outras coisas. Se for pesquisar um aluguel, né, alguma coisa assim que você precisa, você vê que a gente está vivendo um período difícil e não tem assim previsão de melhora. Né? Eu brinco com o pessoal o seguinte: pô, se você já tem um carro, irmão, dá graças a Deus. Porque se tu for comprar um carro agora, o negócio está difícil. Está difícil. Comprar um carro agora é difícil, tá? O preço disparado. E não sabe, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente pode perceber que não apenas vivemos esse período instável, mas que parece que isso não vai acabar. Parece que não vai mudar de uma hora para outra. Por que eu estou falando isso? Porque esse ambiente de instabilidade, eu percebi isso. A nossa igreja ela já chegou a arrecadar com facilidade R$24 mil. E eu percebo que a gente vem sentindo essa insegurança financeira e que, naturalmente, vai trazer impacto para a gente. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, que nós fomos surpreendidos no início desse ano, é que vários irmãos nossos aqui da igreja perderam seus empregos. Né? As pessoas ficando desempregadas, perdendo renda. Né? E isso é uma coisa fruto dessa situação que a gente tem vivido. E isso vai trazer para a gente certas preocupações. Então, assim, eu entendo muito o que está acontecendo, o que pode acontecer com você, com a sua família, dessa questão financeira se tornar uma grande preocupação. Né? Porque será que eu vou ter grana para pagar todas as contas do mês? Pô, eu estou virando no vermelho. O meu cartão de crédito eu estou tendo que parcelar, todo mês eu parcelo em 10 vezes. Já está acumulando parcela. Aí tem um problema em casa, eu não consigo resolver. O remédio é caro demais. Então, todas essas coisas vão funcionando como peso, como uma armadilha que nos impede de tratar o dinheiro como deveríamos tratar. Que é ele não como alguém ou como algo que garante a nossa subsistência. E aí, quando a gente perde de vista que existe alguém maior que é o responsável pela nossa subsistência, a gente cai em desespero, ansiedade, medo, a gente fica preocupado demais com dinheiro, a gente começa a ter sintomas físicos, o cabelo cai, o estresse aumenta, a gente fica preocupado com toda essa questão. Bom, isso às vezes se torna um fardo, mas eu acredito muito que à medida que a gente aprende a lidar com o dinheiro e com a contribuição, e a contribuição tem um papel muito importante nesse aspecto do nosso lidar com as finanças, à medida que a gente aprende isso, a gente consegue obter uma certa liberdade desses fardos. Tá? Porque muitas vezes é isso que faz a gente não contribuir com fidelidade e, por consequência, não desfrutarmos também daquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida e nos nossos corações. A grande verdade, irmãos e irmãs, é que a questão financeira ela é muito importante, muito ligada à nossa vida espiritual. Quer ver? Vou contar aqui um exemplo. São dois eventos. Uma parábola que Jesus contou e um acontecimento que se sucede logo após essa parábola. Lá em Lucas, você vai encontrar Jesus falando uma parábola, ou melhor, não é uma parábola não, aconteceu. Ele falando do encontro dele com o jovem rico. Né? Jesus encontra o jovem rico, e esse jovem tem muita grana, muitas posses, e ele pergunta para Jesus: bom mestre, o que farei eu
para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele: olha, obedeça os mandamentos, vá lá. E aí esse cara responde: ó, tudo isso eu já tenho feito. E aí? E aí Jesus fala para ele: ó, se você quer ser perfeito, irmão, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E você terá um tesouro nos céus. O texto mostra que esse jovem, ele se retira triste, porque ele era dono de muitas posses. Mais tarde, quando Jesus está com seus discípulos, os discípulos perguntam a Jesus o seguinte: mestre, ou melhor, Jesus exclama, né? Ele fala o seguinte: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos, ouvindo isso, falam: se para o rico é difícil, o que será de nós? E aí Jesus responde: olha, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E Jesus está ensinando ali que até o rico tem salvação. Essa é a ideia. O pobre também, o rico tem salvação. A questão é que nesse texto você vê um acontecimento. Esse jovem, o modo como ele trata a finança dele revela o coração dele. Você vai seguir e você vai ter o episódio de Jesus com o Zaqueu. Zaqueu também é um homem rico, com um certo ar de corrupção. Zaqueu, ele sabe que Jesus vai passar ali por Jericó e ele sobe numa árvore para ver Jesus. Ele já sabia que Jesus era famoso e tal, ele queria ver Jesus. E aí ele sobe nessa árvore, passa. Quando Jesus está passando ali, Jesus chama Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa eu vou ficar. E aí Jesus vai para a casa de Zaqueu. Durante aquele tempo, não se sabe o que acontece, mas eis que num determinado momento, Zaqueu se levanta e fala: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu estiver defraudando alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sendo que a lei dizia que você deveria restituir 2 vezes mais. Mas Zaqueu, ele fala: não, eu vou restituir 4 vezes mais. É a ideia de que ele está, o que está passando ali, que ele está arrependido demais. Arrependido, bastante arrependido. Assim, eu vou fazer de verdade, né? Eu vou cumprir isso mesmo. Não vou dar 2, eu vou dar 4 vezes mais. E aí Jesus exclama: hoje houve salvação nessa casa. O modo como Zaqueu lidou com o dinheiro nessa hora mostra ali um coração de uma pessoa salva. O modo como o jovem rico lidou com o dinheiro naquele momento mostrou ali o coração de uma pessoa perdida sem Jesus. Então, veja como o modo como nós lidamos com o dinheiro reflete se nós somos salvos ou não. Assim como todos os aspectos da nossa vida. O modo como nós lidamos com a mentira, como nós lidamos com certos pecados e por aí vai, o dinheiro entra nessa conta aí também. E eu falo isso porque parece que às vezes o bolso é uma das áreas mais difíceis de nós convertermos ao Senhor. A gente às vezes converte a mente, converte ali eu vou para a igreja, eu vou seguir os mandamentos, mas na hora de contribuir, essa parte é difícil. Então, eu queria trazer esse ponto. Existe uma realidade aí espiritual o modo como eu lido com dinheiro, ele é reflexo daquilo que eu creio no meu relacionamento com Deus. Se eu lido com dinheiro bem e eu não sou escravo do dinheiro, isso tem a ver com o modo como eu me relaciono com Deus. Da mesma forma, se o dinheiro é meu Senhor, então eu não estou me relacionando com Deus. E a Bíblia deixa bem claro que o Senhor Jesus fala aí, nós não podemos servir a 2 senhores, ou a gente serve às riquezas, ou a gente serve ao Senhor. E o jovem rico foi essa prova. Se ele não foi capaz de soltar as suas riquezas diante do desafio ali de Jesus, ele não podia seguir Jesus. Bom, dentro da igreja acaba acontecendo uma coisa complicada, porque quando a gente fala de dinheiro, esse assunto fica meio que difícil, porque a gente sabe os escândalos que tem na questão de tantas outras igrejas que cometem abusos, como aquelas que praticam a famigerada teologia da prosperidade, que transforma a fé
em comércio, onde você precisa dar para receber. E não se engane, eu acho que hoje é um dia bom para você que talvez vá em outras igrejas, para você prestar muito atenção, porque a arte de manipular as pessoas para conseguir dinheiro delas é muito utilizada, tá? Mecanismos, discursos, para tentar sensibilizar você a dar mais dinheiro para enriquecer as igrejas. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque, infelizmente, essa é uma realidade. E aí, por exemplo, a gente vai perceber que, por causa dessa bizarra teologia da prosperidade, a gente acaba ficando temeroso de falar sobre dinheiro, porque é tanto escândalo que se vê por aí, que a gente fica nesse, poxa, mas aí vão falar de dinheiro, as pessoas que vão nos visitar vão ficar preocupadas, e aí já vai achar que a gente está pedindo dinheiro, mas nós não podemos ter medo disso. A gente tem que ter coragem para abordar esse tema da maneira correta. Agora, eu queria mesmo te prevenir disso. Sabe quando você sabe de um golpe que está acontecendo? Uma vez eu fui vítima de um golpe no mercado, na OLX. Então, sempre que eu vejo alguém para comprar, eu falo, cara, cuidado aí com o negócio de golpe, tal, que é brabo. Então, eu queria também te alertar com o negócio de golpe em igreja. O pessoal, às vezes, vai querer te golpear para pegar o seu dinheiro, pegar seus bens. Infelizmente, acontece isso. E aí eu vou dar uma demonstração para vocês de como é fácil manter esse discurso de uma maneira performática. Por exemplo, você vai na igreja, aquela música bonita tocando, e você está apertado, e a gente começa assim, olha, meu irmão, Deus está falando que você precisa ofertar, porque você não está tendo a bênção que você precisa, porque você não está sendo fiel, porque você não está dando mais, você precisa dar mais. Você precisa... aí eu vou pegar até o texto que a gente vai trabalhar hoje. Você precisa semear mais, porque se você der mais, Deus vai te dar, vai ficar na obrigação de te dar mais. E aí você faz assim, ó. Irmãos, Deus está tocando no meu coração essa noite. E aí o pessoal está ali no teclado. Ele vai ali, Daniel, no teclado. Toca aí alguma coisa no teclado. Aula de como manipular as pessoas. Vou dar essa aula para você. Olha lá, bota aí, segura. Irmãos, porque Deus colocou no meu coração essa situação, não podemos viver assim. Não é isso que Deus quer para nós. Deus colocou no meu coração essa noite que tem irmão aqui nessa igreja que tem R$1.000 para dar para a obra do Senhor. E Deus está me garantindo para falar para você que vai ofertar esse dinheiro, que Ele vai retribuir para você 7 vezes mais. E aí combina com algumas pessoas que vai dar glória a Deus ali atrás e tal. Aí não dá certo, aí não aparece ninguém para pegar R$1.000. Aí faz assim, mas irmãos, aquele que não... Tem 3 pessoas aqui que podem dar R$500. O Senhor está nesse lugar, irmãos. O Senhor pode fazer a grande mudança na sua vida. Você crê? Você vai falar que não? Você fala assim, eu creio. Então levanta. Consagra ao Senhor o melhor que você tem. Daniel, obrigado. Vamos aplaudir o Daniel. Nosso tecladista. Mas entende, gente, é uma performance, tá? A manipulação é uma coisa muito bizarra, mas acontece. Eu tenho certeza que você talvez tenha visitado outras igrejas, já tenha visto coisas desse tipo. Mas o fato é que nós não podemos nos furtar da verdade por conta disso. A Bíblia tem muito a dizer sobre dinheiro, generosidade, a forma como nós devemos administrar o que Deus nos dá. Queremos ser fiéis em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos lidar com os recursos de maneira sábia. Agora sim, sei que eu me alonguei um pouquinho na introdução, mas eu achei que é necessário a gente se situar nesse assunto. Eu vou pedir para você acompanhar comigo a leitura do texto de 2 Coríntios 9, versículo 6 em diante. A palavra do Senhor diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente.
Cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus seus bens aos pobres, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças. O serviço ministerial que vocês estão realizando, não apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês, graças a Deus por seu dom indescritível. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos focar nos versículos 6, 7 e 8. Ok? Eu vou ler novamente para fixar. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Ah, não, já fui, né? Já fui. O 9 acabou. Beleza, até aí. Paulo está escrevendo aos Coríntios sobre contribuição, sobre generosidade e o cuidado de Deus para com o seu povo. Nesse trecho que a gente acabou de ler, há um convite para nós trilharmos um caminho de fidelidade e confiança. E também, além disso, fidelidade e confiança, um caminho de expectativa. Tá bom? Então, eu gostaria de trabalhar com vocês essa noite 3 princípios que nós encontramos nesse texto com relação à nossa vida financeira. Naturalmente, o assunto é vasto. A gente não vai falar de tudo que existe, não tem como. Mas a gente vai tentar trazer alguns princípios espirituais para a gente poder fazer a mudança que precisa ser feita na forma como lidamos com o dinheiro. Bem, primeira coisa que eu queria destacar, que o apóstolo Paulo fala, é sobre esse princípio da semeadura e da colheita. De fato, existe algo aqui que o apóstolo Paulo está mostrando para ele, que é um princípio divino. Aquilo que o homem semear, também ele colherá. Se você semear muito, você colhe muito. Se você semear pouco, você semeia pouco. Tá? E isso não tem a ver necessariamente, o pessoal pega isso aqui para fazer a apelação do dinheiro. Né? Para você falar, se você der muito dinheiro, você vai receber muito dinheiro. Se você der pouco dinheiro, você vai receber pouco dinheiro. Definitivamente não é isso. Né? O nome disso é pirâmide. A gente não tem uma pirâmide celestial aqui, onde Deus é a base da pirâmide lá e tal, a gente vai entrando. Não é isso. A gente está falando de um princípio, que é algo básico, que a gente aprende na nossa vida. E aqui ele não está falando necessariamente do dinheiro, da espécie, está falando de generosidade. Então, pensa comigo o seguinte, se você for uma pessoa que plantar, sei lá, semeia aí discórdia, você vive brigando, falando mal dos outros, a sua vida, você sempre olha mal para as pessoas, o que naturalmente você vai colher? Você vai colher desconfiança, você vai colher falta de amizade, você vai colher... E quanto mais você semear discórdia, quanto mais você semear desconfiança, mais você vai colher situações adversas para a sua vida. Quando você semeia amor, por exemplo, você é uma pessoa amorosa, cuidadosa, se preocupa de verdade com as pessoas, naturalmente você vai colher também gente se interessando em você, no bom sentido,
do cuidado com você, gente procurando saber como você está. Então, há um princípio aqui que é um princípio natural, inclusive, se você for uma pessoa amarga, você vai colher amargura. Se você for uma pessoa dócil, você vai colher doçura. Né? Então, esse princípio, ele é real e ele se aplica também na questão da generosidade. Ora, se você é generoso, no momento que você precisar, que as pessoas sabem que você é generosa, você vai ser suprido também. Agora, pensa naquela pessoa mesquinha, mão de vaca, que não ajuda ninguém. Pô, você tem vontade de ajudar essa pessoa quando ela está passando ali? Você fala assim, ela que se vira, irmão, não ajuda ninguém. Pô, mó mesquinha, mó pão duro, não faz nada. Então, assim, é um processo natural, existe esse princípio. Só que quando a gente trabalha ele na generosidade, trazendo ele para o aspecto da vida cristã, a gente vai perceber que esse princípio ele vai além, ele vai ser expandido. Porque o que o apóstolo Paulo está falando que o Senhor vai fazer é não apenas retribuir aquilo que nós semeamos, como também nos fazer abundar em todas as coisas. Então, à medida que eu me torno uma pessoa generosa, eu posso contar com a ação de Deus fazendo essa obra na minha vida, de me fazer não apenas ser suprido, mas também naquilo que for necessário, transbordar, porque Ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer isso. A imagem da agricultura vai ensinar para a gente que as nossas ações têm consequências, e isso para o bem e para o mal. Quando somos generosos, há uma colheita proporcional à nossa disposição de dar. E aí surge aqui a primeira questão, que é por que nós precisamos... Lembra que o tema, coragem para contribuir. Então, por que nós precisamos contribuir? E aí você vai entender que está tudo ligado à nossa vida financeira, porque a ideia de contribuir para a igreja ela é um reflexo, né, do nosso relacionamento com Deus e do modo como nós lidamos com as nossas finanças. Então, vamos lá. Por que eu digo para você que você precisa contribuir? Será que é para fazer com que essa igreja fique mais bonita? Que essa igreja a gente possa colocar um corrimão de ouro? Nada disso. É para... Vamos falar de você, de mim, de nós aqui, a nossa vida. Por que eu preciso contribuir? Qual a diferença que isso vai fazer na minha vida? Ou o que isso demonstra a respeito de mim, do meu coração? A resposta é simples, mas ela é profunda. É porque a generosidade reflete o nosso compromisso com Deus e com o próximo. Eu sou uma pessoa generosa que contribui tanto com o meu dízimo, porque de fato o dízimo é uma questão bíblica, somos orientados por Deus a dar o nosso dízimo, a nossa oferta, tanto também quando uma ajuda, às vezes aqui na igreja, eu vou lá, eu mando uma mensagem para um irmão, olha só, tem um jovem que está precisando muito, tem uma família que está precisando de socorro, porque precisa de médico, remédio, e aí a pessoa, além do dízimo, ela dá essa ajuda. Então, isso faz parte. Essa generosidade ela vai ser um reflexo desse nosso relacionamento de compromisso com Deus e com o próximo. Ou seja, contribuir para a obra de Deus e para aqueles que precisam é um ato de fé. Quando você traz a sua oferta no altar do Senhor, quando você traz o seu dízimo, você está demonstrando ali ou confirmando ali o seu compromisso com Deus. Toda pessoa que dá o dízimo, ela tem um compromisso com Deus? Infelizmente, não. Às vezes tem pessoa que faz pelo ato religioso, mas a gente é chamado para ir além disso. Né? Que, de fato, por exemplo, tem uma... Não sei se vocês já viram alguns vídeos, o pessoal da igreja lá da África, a igreja evangélica da África, os cristãos africanos, eles são muito alegres. Então, assim, às vezes circula na internet uns vídeos do pessoal lá indo dar oferta, o pessoal vai dançando, pulando, roda, aí chega, dá a oferta, bota a oferta lá na urna da igreja, vai embora dançando, aquela coisa toda. Aí, às vezes, eu vejo os comentários, o pessoal falando assim, que falta de respeito, falta de reverência. Mas não é. Primeiro, porque é um aspecto cultural lá dos africanos, eles têm muito essa coisa do ritmo, da alegria. Mas, segundo, é que o camarada, quando entende que ele tem o dinheiro para ofertar, ele fica louco de gratidão a Deus, porque lá é um lugar muito sofrido em alguns países. Eu contava
um amigo meu, tem um pastor que é do nosso contato do presbitério, é o pastor Malan Sanhar, e ele é pastor lá em Guiné-Bissau. E ele falou uma vez uma coisa que me impactou muito, né? Ele não falou diretamente para mim, mas um amigo me compartilhou isso. Ele falou o seguinte, que o favelado, a pessoa que mora na favela aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, não pensa em favela chique, não. Pensa em favela ruim, favela difícil. É rico perto do pessoal que mora lá em Guiné-Bissau. Em comparação assim, o pessoal daqui que mora nas favelas é rico, porque tem acesso à água, saneamento básico, tem um sanitário em casa. O pessoal não tem nada disso. Então, o camarada, quando ele tem a oportunidade de ofertar, significa que Deus, para ele tem um entendimento que Deus foi muito generoso com ele. E esse precisa ser o nosso entendimento também. Eu posso ser generoso porque eu entendo que Deus tem sido bondoso comigo, que Deus tem cuidado de mim. Olha, nós somos uma igreja, eu tenho aqui irmãos e irmãs que têm cama para dormir. Isso é uma bênção do Senhor nas nossas vidas. A gente precisa olhar essas coisas e ver como o Senhor tem cuidado de nós. Agora, acontece que muitas vezes a gente não se sente abençoado financeiramente porque a gente não tem dinheiro para comprar o carro do ano, porque a gente não tem dinheiro para pagar o que quer. Mas isso, irmão, irmã, isso já é um contágio que a gente sofreu desse mundo desenfreado aí que a gente vive. De consumismo, você só é feliz se você comprar as coisas que você puder. Quem disse isso? Satanás. Satanás. Porque você pode ser muito feliz sem precisar comprar muitas coisas, sem precisar comprar muitas roupas, sem precisar fazer a compra de... Você pode trocar sucrilhos por... Qual outro que tem? Ninguém sabe, ninguém toma sucrilhos aqui. Não, eu não tomo não. Alguém toma sucrilhos? Aí, ó. Qual é a marca? Snowflakes. Aí. Você troca sucrilhos por snowflakes. Poxa. Compra um pouco de creme de requeijão, mas enfim. Mas, entende? A gente precisa ponderar sobre essas coisas. Bom, a gente precisa reconhecer que os nossos bens não são somente nossos, mas pertencem ao Senhor. Além disso, a nossa contribuição faz diferença na vida das pessoas. Paulo menciona que os irmãos da Macedônia, mesmo em grande dificuldade, foram generosos e ajudaram outros cristãos necessitados. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 5, fala de uma igreja que não era rica, mas que juntou dinheiro para enviar para uma igreja mais pobre ainda. E ele usa isso como exemplo e fala agora para os coríntios que eles têm sido generosos, porque naturalmente os coríntios estavam enviando remessas de comida, dinheiro para aqueles mais pobres. Então, há uma necessidade da gente ser generoso para também suprir aqueles irmãos que precisam desse sustento. A lógica é fácil. Deus ele vai encontrando pessoas, vai salvando pessoas dos mais variados níveis financeiros, para que haja, de fato, um auxílio daqueles que têm mais para aqueles que têm menos. Então, isso é muito importante. Então, quando eu contribuo, eu entendo o meu papel no reino de Deus. Eu entendo o meu papel no propósito divino de cuidar também de mim, mas de cuidar também de outras pessoas que necessitam do dinheiro que eu recebo. Do dinheiro que eu recebo. Outra mentira que a gente às vezes acredita é que o dinheiro é nosso. O meu dinheiro. A gente tem dois problemas aí. Primeiro, que o dinheiro não é seu. Quem é o dono do ouro e da prata? É o nosso Senhor. Toda a riqueza desse mundo pertence ao Senhor. E Ele nos dá isso de bom grado. Mas ainda tem um troço que se mete aí no meio que é problemático. Então, assim, eu vou mostrar para você como você não é dono do seu dinheiro. Não é. E que acreditar que você é dono, que o dinheiro é seu, é a maior das ilusões que você pode carregar na sua vida. Vamos lá. Você tem que pagar imposto. Você tem que pagar imposto. Então, assim, você não é dono, você não pode escolher não pagar imposto. Você tem que pagar imposto. Então, você não é dono do seu dinheiro. Você não escolhe o que você quer fazer com todo o seu dinheiro. Parte do seu dinheiro pertence a outro. Agora,
Ah, mas aí é o imposto, tem que ajudar. Beleza, vamos supor assim, imagina um quadro onde o Estado chega e fala assim, agora o Estado vai pegar todo o dinheiro de todo mundo. Ninguém vai ter mais salário. Acabou, irmão, você não tem mais dinheiro. Acabou, você não tem. Ah, mas eu não vou dar meu dinheiro para o Estado. Você vai preso. Você vai preso, pode ser morto. Então, assim, achar que eu sou dono do meu dinheiro é uma ilusão. Eu não sou dono do meu dinheiro. Agora, eu prefiro entender que o meu dinheiro pertence a Deus do que entender que meu dinheiro é do Estado. Eu tenho que cumprir minhas obrigações com o Estado, eu estou sujeito ao Estado. Mas se eu entender que o meu dinheiro, que o dinheiro que eu tenho pertence a Deus, esse dinheiro vai ser melhor aproveitado por mim e por outras pessoas. Então, por que eu devo contribuir? Porque a minha contribuição, ela reflete um coração generoso que é fruto do amor de Deus nas nossas vidas. Como eu devo contribuir, então? A forma correta da generosidade. Se nós entendemos a necessidade da generosidade, precisamos agora responder como devemos contribuir. Paulo responde claramente: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso significa que a nossa oferta precisa ser espontânea, sem manipulações ou pressões. Sem manipulações ou pressões. E aí você pode pensar que a manipulação às vezes parte da igreja para você, mas às vezes é de você para com Deus, é de mim para com Deus. Eu posso chegar e querer, Deus, eu vou dar esse dinheiro aqui, mas eu estou precisando também, então o Senhor dá um jeito de me abençoar. A gente às vezes pressiona Deus assim, né? Como se o dinheiro que eu desse obrigasse Deus a me abençoar. Teve um sujeito que falou isso aí. Falou assim, um falso profeta falou isso. Quando você dá a oferta para Deus, Deus fica na obrigação de te abençoar. E ele fala isso e, meu Deus, não é nada disso. Cada um dê conforme determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui nós precisamos corrigir um erro. Porque tem gente que vai pensar assim, bom, se eu não estou dando com alegria, se eu estou dando com pesar, é melhor não dar. Não faz isso não. Porque é a mesma coisa que eu dizer o seguinte, poxa, sei lá, eu não estou conseguindo ser fiel, aliás, ser fiel à minha esposa no casamento é muito difícil. Para eu ser fiel, pesa muito no meu coração, então é melhor não ser fiel, porque aí eu vou estar sendo hipócrita, porque eu queria não ser fiel, mas eu tenho que ser. Entende? Então, assim, então como eu estou dando com tristeza, é melhor não dar? Não, pelo contrário, você precisa continuar sendo fiel, você precisa continuar ofertando, você precisa mudar o seu coração. Não é à toa que o Senhor Jesus morreu por nós naquela cruz. Não é à toa que o Espírito Santo está dentro de nós para modificar o nosso coração. Então eu não preciso parar eu vou desistir para continuar fazendo a coisa errada, porque se não é de coração, eu não posso fazer para Deus. Não, faça o certo, até que o seu coração mude, e até que você passe a dar com alegria. É um aprendizado, irmão, é um processo. Talvez nesse momento, quando você dá o seu dízimo, a sua oferta ali, o seu coração fica pesado, você fica pensando assim, poxa, mas vai fazer falta. Aí você fica ali, eu acho que eu não vou dar esse mês. Mas eu queria te encorajar a confiar no Senhor, a não ceder a essa tentação, porque isso é uma tentação, lembra? A insegurança do país, a gente fica tentado com essas coisas. Poxa, às vezes você vai dar um dízimo de R$300, que poderia ser o valor da sua conta de luz, né? Entende? Mas a gente precisa pensar nisso. Precisa pensar se de fato o que é mais importante na nossa vida. Generosidade não é um peso, é uma expressão de gratidão. Quando entendermos que tudo vem de Deus, ofertar, contribuir, se torna um privilégio e não um fardo.
Eu vou falar, às vezes isso acontece com a gente, não é quando a gente tem um pouquinho de dinheiro, não, tá? Às vezes acontece quando a gente está cheio de dinheiro. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que tem uma pessoa aqui que ganha 15 mil reais. Vou dar um exemplo. 15 mil reais. Aí você fala, 15 mil reais é coisa pra cá. Se eu ganhasse 15 mil reais, eu com certeza daria o dízimo. Mas quer ver? 1.500 reais, 10% aí. Com 1.500 reais por mês, você paga a parcela aí de um carro bom pra caramba. Carro quase zero. Ou, às vezes, um carro zero. Se você tiver ali uma entrada e tal. Entende isso? Sempre tem um motivo. E aí você vai chegar naquela hora, você fala assim, poxa, mas eu comprei um carro zero. Aí você vai, faz as contas, aí tem 15 mil ali. Aí chega na hora, mas aqui eu tenho o Netflix, eu tenho aqui o cartão de crédito. Rapaz, não vai dar para dar dízimo esse mês, não. E aí você falha. Você se torna infiel. Mas, tá vendo? Mesmo você com muito dinheiro, Então, a questão não é a quantidade de dinheiro que eu tenho. A questão é como é o meu coração. Se eu tenho um coração generoso. Se eu me alegro em ofertar. Muitos cristãos querem contribuir, mas não conseguem, porque não administram bem o que têm. E aqui entra uma parte essencial que eu gostaria de abrir esse parênteses. Nós precisamos ser bons administradores dos nossos recursos. A falta de controle financeiro faz com que muitos vivam endividados e sem espaço para generosidade. Você está endividado, né? Você tem que trabalhar para pagar as suas dívidas. Como é que você vai ser generoso? Realmente torna um problema. Então, alguns conselhos que a gente deveria buscar é evitar dívidas desnecessárias. Viver dentro das nossas possibilidades, não tentar viver um padrão acima daquilo que a gente pode pagar. São lições a respeito da vida financeira, planejar os nossos gastos para que sempre haja espaço para a nossa contribuição. Você sabe como que eu precisei me educar para poder ser fiel no dízimo o tempo todo, sem falhar? E ainda assim, acontece de falhar, a gente erra também. Mas foi quando eu aprendi a colocar o dízimo como a primeira despesa da minha casa. Então eu coloquei, o meu dízimo é a primeira despesa. Mas você trata o dízimo como despesa? Trato, que é uma obrigação que eu tenho. Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que contribuir com a igreja, porque é uma coisa que é importante para mim. Então, entra como, às vezes, eu recebo o dinheiro, na hora que chega a notificação, eu já clico e já mando o dízimo de volta. Porque se deixar, passa o mês, a gente acaba se enrolando. Então, dar essa prioridade, estabelecer o seu planejamento para que sempre haja espaço para contribuição. E uma outra coisa, busque qualificação profissional para melhorar a sua renda. Irmão, vamos trabalhar, vamos nutrir para poder receber mais, consequentemente, ofertar mais. Olha que coisa maravilhosa. Tem um detalhe, gente, que eu acho fantástico, é que à medida que você se torna generoso, é impressionante como Deus move as coisas na sua vida. Você passa, o seu dinheiro parece que vale mais. É uma coisa impressionante. Eu conheço pessoas que vão se tornando generosas, e à medida que elas se tornam generosas, Deus vai abençoando elas de uma maneira que a gente nem consegue mesmo. Por que essa pessoa está sendo tão abençoada? Aí você vai ver, ela está sendo muito generosa. Existe esse princípio, tá? Então, assim, muitos homens e mulheres na igreja sentem dificuldades financeiras porque não tiveram oportunidade de crescimento. Mas isso não significa que nós devemos nos conformar. Devemos buscar capacitação, trabalhar com excelência, pedir a Deus que dê para nós sabedoria para administrar o que nós temos. Então, assim, queria incentivar a gente, vocês, principalmente os mais jovens aqui, não se conformem com aquele trabalho que você garante ali o mínimo da subsistência. Vai se qualificar, vai melhorar o seu currículo, vai fazer alguns cursos, trabalhos para que você possa ter uma condição financeira melhor para sustentar a sua casa, para sustentar a sua família. Nós, principalmente homens, como provedores, poder de fato chegar, olha, eu sustento a igreja. Será que a gente pode falar isso hoje? Nós homens aqui, agora o papo é com os homens. Será que eu posso chegar e falar assim, eu sustento a minha igreja para a glória de Jesus? Deus, pode contar comigo. Será que nós somos essa galera? Que Deus pode contar com a gente?
Eu espero que sejamos. Eu falo isso porque me parece, tá? Agora, ponto para as mulheres. Me parece que as mulheres têm mais facilidade de contribuir do que os homens. Me parece. Me parece. Não todas, não é que todas as mulheres são ótimas contribuintes, né? Mas parece, e pela experiência que eu tenho já quase 10 anos de pastor, que eu faço 10 anos de pastor esse ano, hein, ó. Agora que eu lembrei. Está perto. Não, eu já fiz, gente. Eu acho que foi 15 de março que eu fui ordenado. Eu acho que eu fui ordenado dia 15 de março. Acabei de fazer 10 anos de ministério, ó. Olha aí. Enfim, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Será que dá tempo da gente fazer uma festa ainda? Vou fazer uma festinha, beleza. Mas assim, percebo que nós homens, a gente tem uma certa dificuldade com a disciplina financeira. Então, cara, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Você que está novo aí, dá um gás para poder crescer na sua profissão, ter um salário melhor, sustentar a sua casa e a sua igreja. Bom, beleza, a gente tem falado essa questão da generosidade, eu vou partir para o final agora, porque a gente pode, à medida que nós somos generosos, a gente pode esperar coisas da parte de Deus. Agora, tem uma coisa que eu queria pontuar. Talvez você possa estar ouvindo isso pensando assim, poxa, então a partir de agora eu quero ser generoso. Mas deixa primeiro eu ajeitar minhas finanças. Deixa primeiro eu terminar as dívidas. Olha só, se você for esperar organizar as suas finanças para se tornar generoso, você não vai se tornar generoso. Você não vai nutrir a generosidade do seu coração. Você precisa nutrir a generosidade do seu coração para que você organize sua vida financeira. Entendeu? Então, esse é o segredo, que muitas vezes a gente não sabe. Eu preciso aprender a ser generoso para organizar as minhas finanças. Eu tenho um primo que ele é coach de dinheiro. Eu brinco com ele que ele é coach de dinheiro. O Alain, meu primo Alain Belarte, ele é consultor financeiro. Aí eu usou ele falando que ele é coach de dinheiro. Mas ele levanta estudos e tal, e ele fala que uma das formas que as pessoas que ficam ricas, sabe aqueles estudos? Como um rico pensa, como um rico faz, isso aqui. Ele fala que a contribuição, a doação de dinheiro é um dos parâmetros que está presente na maioria das pessoas que são ricas, sabia? Reservar uma parte do dinheiro para doação. É claro que isso já é um princípio bíblico muito antes de ser um princípio do mercado financeiro. Deus ensinou isso para a gente. Né? O pessoal entendeu isso, praticou e agora vende essa ideia. Mas o Senhor falou para a gente de graça, sem cobrar. Então, assim, se você aprender a doar, a ser generoso, aí você consegue, porque a grande questão é o seguinte, quando eu tenho um coração generoso, eu já me planejo para ajudar as pessoas. Eu não espero dar o que sobra, né? Parte do meu recurso já é reservado para ajudar as pessoas. Então, isso faz toda a diferença. Porque se eu começo a pensar assim, bom, eu tenho que me planejar esse mês para poder contribuir com a igreja. Eu tenho que me planejar esse mês, porque se algum irmão precisar de alimento, eu posso dar uma oferta para essa pessoa comprar uma cesta básica. Então, você já preparou o seu orçamento, você reserva um valor. Entende? Agora, se você está tentando equilibrar as finanças para poder ser generoso, o dinheiro vai sempre para outras coisas, você nunca vai conseguir ser generoso. Então, assim, começa com pouco, para talvez você possa, Rafael, eu estou muito enrolado. Cara, pega, sei lá, R$20 que seja, para você, sei lá, paga uma Coca-Cola para um amigo seu. Entendeu? Começa a trabalhar, todo mês eu vou pagar um lanche para alguém. Coloca algo assim na sua vida. Alguma coisa que seja não gastar dinheiro consigo mesmo. Que essa que é a grande questão. A gente só quer gastar dinheiro com... Por que a gente está endividado? Porque a gente está gastando dinheiro com a gente, com a nossa casa, com a nossa família, com tudo que tem a ver conosco. Tá bom? Então fica essa dica aí. Vamos lá. O que você pode esperar de Deus, cara? Agora que você entende o princípio da semeadura, e a gente sabe que podemos contribuir com alegria, nós podemos esperar de Deus exatamente isso aqui que o apóstolo Paulo falou no versículo 8. Gente, olha a profundidade, eu vou ler bem devagar, porque esse versículo ele é riquíssimo. Olha o que Paulo está falando. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas
não é em algumas coisas. É em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aqui, o que Deus está colocando para a gente é o seguinte: você pode ser generoso, porque eu vou te dar tudo o que você precisa. A gente tem um salmo consagrado, Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor, eu não terei falta de nada. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando da nossa casa. O Senhor não vai deixar faltar para você. Talvez se a gente levantasse aqui as mãos, quem já passou por situação de privação financeira e o Senhor ajudou, a gente teria aqui muita gente para contar testemunho de como Deus providenciou recursos do nada para que a pessoa pudesse sobreviver. Porque Deus supre. Agora, muitas vezes Ele vai suprir utilizando a casa dele, a igreja. A contribuição nossa. Eu aprendi isso com a minha mãe. Uma vez ela me ensinou que a gente, quando voltou para o Rio de Janeiro, a gente voltou sem dinheiro, né? Lá para 2000, né, mãe? 2000? Ano 2000, que a gente voltou para o Rio. 2000, a gente voltou sem dinheiro, nada. A igreja Presbiteriana de Piedade ajudou muito a gente. Ajudou muito a gente. Aí ela sempre falava isso: imagina se as pessoas não contribuíssem com a igreja. A gente não teria sido ajudado. Então, às vezes, a sua contribuição vai fazer toda a diferença para a vida de uma família. Principalmente quando você está numa igreja séria, que não está usando o seu dinheiro para enriquecer ou para tornar um império de poucas pessoas. Deus vai suprir. O Senhor não nos promete riqueza, tá? O dia que você chegar num lugar e o pastor, o pregador falar que você vai ficar rico porque você está dando oferta, ele está mentindo para você, porque Deus não prometeu isso. Mas uma coisa Deus prometeu, que supriria todas as nossas necessidades. A palavra do Senhor não ensina que nós seremos milionários, mas garante que o Pai cuidará dos seus filhos. Quando nós somos fiéis, podemos experimentar a graça do Senhor de formas que vão além do dinheiro. Paz no nosso coração, contentamento, sabedoria, alegria em ver vidas sendo transformadas pelas nossas contribuições. A nossa igreja, hoje, ela está diretamente envolvida com a plantação da Igreja Presbiteriana Viva Esperança. É uma igreja em plantação, alguns irmãos, o Carlos, a Luísa, a Cristina, a Isabel, o Natan ficou lá por um tempo, alguns irmãos que caminham conosco também estavam lá ajudando, e nós enviamos todo mês uma quantia para eles, para ajudar naquele processo. Além disso, nós temos buscado formar pastores, então a gente está pagando o seminário do Natan, com muita alegria, pagando o seminário do Natan, para que ele possa ser um pastor também da nossa igreja. E a gente gostaria de poder ajudar mais. Por exemplo, eu tenho um amigo, o pastor Robson, os mais antigos que eram lá de Maria da Graça vão lembrar dele. Ele está numa missão, sabe onde? Lá em Foz do Iguaçu. Vocês sabem o que está acontecendo em Foz do Iguaçu? É o advento do islamismo. Então, assim, Foz do Iguaçu tem a maior colônia islâmica do país. Eu e a Andréia fomos lá uma vez, há muito tempo, e a gente visitou a mesquita lá, grandona, bonita, né? Mas o islamismo está crescendo. E esse amigo, ele está indo para lá numa missão secreta, não pode divulgar nada, porque há uma intolerância com o cristianismo. Então, ele está indo lá para evangelizar islâmicos. Ele mandou um documento para nós pedindo ajuda, mas nós não temos dinheiro para ajudar. Está vendo? Como é triste uma coisa dessa. A gente, podia estar abençoando mais gente, né? Mas a gente ainda não consegue. E eu estou falando isso com vocês, não é para trazer peso ou culpa, mas é para mostrar que a nossa generosidade ela vai gerar frutos enormes no reino de Deus. Se eu e você trabalharmos no nosso coração para sermos generosos, contribuirmos com os nossos recursos, grandes coisas serão feitas pelo Senhor. O Senhor conta conosco. Bem, eu quero concluir, o pessoal da banda pode começar a se posicionar aqui, mas eu quero concluir o seguinte:
Nossa jornada hoje nos levou a entender 3 verdades essenciais. Primeiro, nós precisamos contribuir porque Deus nos chama à generosidade e ao cuidado com os necessitados. Segundo, devemos contribuir com alegria e responsabilidade, planejando as nossas finanças e buscando crescer profissionalmente. E terceiro, podemos confiar que Deus suprirá as nossas necessidades e nos capacitará a continuar sendo generosos. Há algo ainda que nós precisamos entregar a Deus. Talvez hoje, mais uma vez, você esteja saindo daqui entendendo que você precisa ser generoso. Talvez hoje você esteja saindo daqui sabendo que você precisa contribuir, né? E principalmente nós que somos membros da igreja, os irmãos aqui que estão visitando que ainda não são, vocês não têm essa obrigação, né? Não é uma coisa que nós estamos exigindo de vocês, mas os membros dessa igreja têm por obrigação o sustento dessa igreja. E a gente está lançando aqui a minha parte para que você possa agregar isso, tá? Claro que os irmãos que nos visitam não são obrigados, mas também não são proibidos. Vocês podem fazer a parte de vocês, entrar na minha parte sem problema nenhum. Mas o ponto é, aqui eu não estou fazendo um ensinamento para a arrecadação da igreja ser maior, estou fazendo um ensinamento para a sua vida, para que na sua vida você seja próspero, para que na sua vida você você tenha controle sobre o dinheiro e não o dinheiro controle sobre você. Bem, para a gente fazer isso, a gente precisa confiar em Jesus. Não tem como eu me tornar generoso se eu não aprender aos pés do ser humano mais generoso que já existiu. Cristo não apenas entregou os seus recursos, como ele entregou o seu próprio sangue. Cristo deu o sangue dele por mim, não tem nada que eu não possa dar por ele. Tudo na minha vida precisa pertencer a Jesus. O meu coração, a minha mente e o meu bolso também. Tudo pertence a Jesus. Então nós podemos caminhar com o mestre da generosidade. Aquele que deu sua vida para me salvar do inferno e da condenação. Aquele que mudou a minha história, mudou a sua história. Aquele que te chamou das trevas para a luz. Em Jesus nós podemos ir. Então, ele não apenas nos ensinou sobre generosidade, mas nos demonstrou isso ao dar a sua própria vida para pagar a dívida impagável do nosso pecado. Você ainda não se rendeu a Cristo. Hoje precisa ser o dia. Talvez, se você percebeu hoje que você não é uma pessoa generosa, você precisa entregar essa área da sua vida para Jesus. Fala, Senhor Jesus, mata a avareza do meu coração. Mata o meu apego ao dinheiro, mata o meu apego aos bens materiais. Me leva a um nível de generosidade onde eu possa contribuir com alegria, para que pessoas sejam abençoadas. E eu tenho certeza, irmão, irmã, eu posso garantir para você que o Senhor vai dar para você o que você precisa. Você pode descansar nos braços de Deus, porque Ele te ama, cara. Ele te ama, Ele deu tudo por você. Então você não precisa, o país não está bem. O país não está bem. Mas nós temos um Deus que garante a nossa segurança. E ainda que nos falte tudo, não vai faltar nada, porque Deus é tudo para nós. Amém? Que o Senhor seja isso para a minha vida, para a sua vida. Que possamos nutrir corações generosos para a glória de Jesus.